para que eu fizesse as honras e recebesse aí a nossa palestrante, doutora Lígia. E lembrando, né, que nós vamos gravar essa apresentação para que a gente possa fazer o upload do nosso canal de emergência posteriormente, né? Então, hoje um tema que, apesar de ser apresentado por um neurologista, é um tema que interessa muito a todos os clínicos, né, que é tontura e vertigem na emergência. Então, eu, como cardiologista, tenho bastante interesse nesse tema e acho que nós vamos aprender bastante aqui. Então, queria receber aí com muito carinho a doutora Lígia, assistente do pronto-socorro, neurologista, que vai tratar desse tema bastante importante aqui conosco. Querida Lígia, seja bem-vinda. Falar está com a senhora. Obrigada, doutor Veronese, queria agradecer. Na verdade, o Veronese pediu aí um auxílio para eu falar em alguns temas, eu mesmo quis falar em relação a esse tema aí, de um dos assuntos neurológicos, mas igual o próprio Veronese já falou, não tão neurológicos assim, né? Eu acho tontura e vertigem é um assunto que todo médico tem que saber. Você fala, vou trabalhar em emergência, você vai ver paciente com tontura. Você fala, não vou trabalhar, vou só no consultório. Você vai ver paciente com tontura. Você fala, não, vou virar patologista, não quero saber mais. Vai ter uma tia sua que sabe que é médico e vai pedir para você avaliar a tontura dele. Então, realmente é uma queixa muito frequente, que eu acho importante. Hoje a gente vai tentar conversar. Vou tentar fazer assim, um bate-papo bem prático, não trouxe um monte de coisa de artigo, trouxe mais uma conversa mesmo para a gente fazer, a avaliação de alguns casos, para a gente tentar fazer uma coisa prática, porque eu acho que um dos calcanhares de Aquiles aí na avaliação é um pouquinho do exame otoneurológico aí envolvido na questão dessa semiologia da vertigem. Então trouxe bastante vídeos, vai ser uma aula meio prática aí, qualquer coisa podem me interrompendo durante a aula. Vou começar aqui então a apresentação, minha tela coloquei agora em modo, tudo certo? Perfeito, Lígia, a gente te vê bem, te ouve bem, tá tudo perfeito aí. Então vamos lá, vou começar aqui. Falando só, né, então um pouquinho disso que a gente já estava conversando, a tontura, a vertigem são queixas muito comuns na prática clínica, né? É até um pouco difícil esses estudos em relação à parte epidemiológica disso, eu não achei nenhum, assim, que eu achei muito confiável, mas de um artigo recente, de uma revisão da Neurology, eles estimam uma prevalência, né, de queixas de tontura geral em torno de 30% ao longo da vida, sendo que 7,4 seria correspondentes aos quadros vestibulares. É uma queixa mais frequente em mulher, com incidência aumentada aí com a idade, né? E aí, uma das partes iniciais aí seria essa questão de definição, né? Se tontura e vertigem seriam a mesma coisa, né? E algumas sociedades internacionais, né, a gente tem a Sociedade Barney, em homenagem a um médico que estudou muito isso, e eles, pela definição deles, não, né, eles classificam não a vertigem como parte aí de uma tontura, mas sim eles optam por fazer uma classificação com coisas diferentes. E a diferença entre uma e ela, né, entre uma e a outra, seria que a tontura é mais aquela sensação de alteração de percepção ou orientação espacial, mas sem essa sensação de movimentação, enquanto na vertigem, obrigatoriamente, a gente tem que ter uma falsa percepção de movimentação em qualquer direção, tá? E aí a gente pode ter vários subtipos de vertigem, espontânea, desencadeada, induzida por Valsalva, mas basicamente a diferenciação do ponto de vista semiológico seria, na vertigem, a gente obrigatoriamente tem que ter essa falsa percepção de movimentação em qualquer direção, tá? E também em relação à avaliação do paciente com a tontura, né? Então, basicamente, a gente tinha essa noção de que o paciente contar espontaneamente a história, a gente fazia a diferenciação ali pela história, se era mais uma tontura ou mais uma vertigem, já era o suficiente para a gente pensar mais uma coisa ou outra. Mas também alguns estudos acabam vendo que, assim, só espontaneamente o paciente, muitas vezes, ele muda um pouco a história, às vezes é difícil caracterização, e a gente fazer uma abordagem mais direcionada, já tentando, né, na anamnese do paciente, tirar algumas informações
específicas e fazer um exame semiológico mais específico, isso melhora a nossa avaliação do paciente com tontura. Então, atualmente são propostas aí duas linhas de abordagem que são muito parecidas, né, que seria a Titre Rate e a TEST, que é basicamente, né, uma avaliação em que consistiria na história a gente identificar bem claramente o início do quadro de tontura do paciente, quais são os desencadeadores, quais são os sintomas associados e o exame clínico direcionado, tá? E nisso a gente também reconhecer esse padrão de tontura e vertigem é importante, não que não seja importante, mas fazer essa avaliação bem específica, pontuando o início de sintomas e outras coisas associadas também bem específicas. E aí, quando a gente fala das principais doenças relacionadas, né, com a parte de vertigem, a gente vai ter as doenças de causas periféricas, de centrais, e a gente vai conversar um pouco aí ao longo da aula sobre as diferenças de cada uma delas, mas essa tabelinha eu acho interessante, porque aí ela, dentro disso que a gente conversou, dessa avaliação, aqui faltou os outros componentes do exame físico, mas a gente já consegue ir direcionando aí para alguns diagnósticos específicos. E aqui um fluxogramazinho que eu acho também bem interessante da gente pensar dessa forma quando a gente está avaliando um paciente, né, com essa queixa de tontura. Eu acho que é um guia interessante para a gente ter um slide que a gente vai voltar algumas vezes da aula, e só dando os créditos, não fui eu que fiz esse fluxogramazinho, eu acabei emprestando aí até de uma aula de um colega com tontura do Neuropost, eles são conhecidos aí do pessoal da neurologia, tá? Então, basicamente, né, quando a gente tem um paciente com tontura, a gente deve fazer uma história detalhada desse paciente. E a primeira coisa é fazer essa diferenciação. Esse paciente tem uma tontura ou ele tem uma vertigem? Se a gente caracteriza uma tontura, os principais casos de tontura são causas clínicas, né? A tontura seria aquela queixa mais inespecífica de um paciente que a gente sabe, né? Muita coisa o paciente refere como tontura, mas é uma sensação, às vezes, de um mal-estar quando levanta, essa sensação mais relacionada a uma coisa bem inespecífica, ela geralmente tem causas clínicas, causas cardiológicas são muito frequentes, então, um paciente com uma arritmia, uma hipotensão postural, ou mesmo, às vezes, causas medicamentosas, tudo isso pode vir como uma queixa de tontura, mas nesse caso uma tontura mais inespecífica. Quando a gente consegue entender, né, que essa queixa, na verdade, é de uma vertigem, o paciente, então, tem essa sensação dessa percepção das coisas estarem movimentando ao seu redor, a gente precisa fazer principalmente uma diferenciação aqui em relação a como foi o início desse episódio de vertigem e se esse episódio é um episódio único prolongado ou se ele é um episódio recorrente, porque as causas aqui vão estar bem diferentes, né? O episódio único prolongado, a principal causa, quando a gente define como uma causa periférica, a gente vai conversar de como a gente vai fazer essa avaliação. Seria uma neurite vestibular, e no caso central é o AVC. No caso da vertigem recorrente, a gente também vai ter que diferenciar se ela é posicional ou não posicional. No caso da posicional, quando a gente define que ela é periférica, a principal causa é a VPPB, tá? A vertigem posicional paroxística benigna. Então, guardem esse slide, a gente vai voltar com ele em alguns momentos, tá? E ainda terminando essa questão, né, dessa abordagem tilt rate que a gente comentou, a gente tem que fazer uma avaliação específica, um exame físico específico voltado para a vertigem. É disso que a gente vai conversar um pouco agora, né? Então, quais são os passos principais que eu devo incluir obrigatoriamente na avaliação de um paciente com vertigem? Então, a gente tem 3 avaliações que são fundamentais, que é a avaliação do nistagmo, a avaliação da motricidade ocular extrínseca e a avaliação do equilíbrio. Vamos conversar um pouquinho inicialmente de nistagmo, tá? Então, o nistagmo ele pode ser causado por um desbalanço do tônus vestibular, né? Então, uma lesão vestibular assimétrica, né? Seriam causas periféricas, ou ela pode ser causada por alteração das vias de fixação do olhar, e no caso, a gente estaria diante de um nistagmo central, tá? E como que eu vou avaliar
como eu vou fazer a pesquisa no nistagmo no paciente. Então, basicamente, a pesquisa do nistagmo, ela deve passar, inicialmente, pela pesquisa do nistagmo espontâneo. Então, o paciente, na posição primária do olhar, a gente vê se ele tem nistagmo. Depois, a gente tem que tentar fazer a avaliação se esse nistagmo surge evocado pelo olhar. Então, a gente avalia o paciente nas posições do olhar, e aqui é importante que a gente não deve pedir para o paciente fazer essa mirada extrema, e sim ele virar, assim, a avaliação, né, o quanto o paciente vira tem que estar em torno de 30 graus, não avaliar a mirada extrema, tá? A gente também pode fazer a pesquisa do nistagmo através de uma manobra, o nistagmo provocado, que seria a manobra do head shake, ou, em alguns casos também, quando indicado, fazer uma pesquisa de nistagmo através de manobras posicionais. A gente vai conversar um pouquinho de tudo isso. E a posição extrema, na verdade, é mais assim, saber que nessa posição a gente pode ter um nistagmo evocado fisiológico e que não deve ser avaliado nessa posição. Só coloquei aqui para a gente lembrar que não deve ser avaliado o nistagmo em posição extrema, porque fisiologicamente a gente pode ter um nistagmozinho nessa posição, tá? E, então, quando passamos por essas fases de como eu devo pesquisar o nistagmo, né? Mas a gente também tem que entender quais são as características de nistagmos que falam a favor, né, de um desbalanço do tônus vestibular, ou seja, um nistagmo periférico, quais seriam as características de um nistagmo central. Quando a gente fala de um nistagmo periférico, a gente tem alguns componentes que são importantes, né? Então, avaliando um nistagmo, a gente precisa ver se ele tem alguma latência, qual é a direção que ele está batendo, qual é a fase rápida desse nistagmo, se ele muda de direção quando ele, nas diferentes posições do olhar, tá? E se ele é suprimido ou não pela fixação do olhar. Então, esses componentes a gente deve avaliar. E o nistagmo periférico, então, ele tem as características dele ser um nistagmo horizontal, que pode ter um componente de torção ou rotação, mas ele é sempre unidirecional, ele não reverte sua direção, tá? Ele é um nistagmo que a fase rápida dele, né, isso é importante a gente entender também, ele vai estar para o lado não afetado e ele é suprimido pela fixação do olhar, tá? Isso, assim, a gente tem esses óculos de Frenzel, que são óculos com 20 dioptrias e que eles inibem a fixação do olhar, e nesse caso torna mais evidente os nistagmos periféricos. No PS, na emergência, a gente não vai ter um óculos de Frenzel para fazer essa avaliação. Na verdade, eu só também deixei aqui para a gente lembrar, principalmente, que às vezes a gente pede para o paciente movimentar o olhar, pedindo para ele fixar no dedo. E isso pode inibir um nistagmo periférico. Então, não é o ideal você pedir para o paciente fazer essa fixação. A gente precisa lembrar que o nistagmo periférico é suprimido pela fixação do olhar, tá? E por que esse componente rápido para o lado não afetado, tá? Então, essa figurinha aqui ilustrativa, eu acho interessante a gente entender isso, que o nosso sistema vestibular, ele está sempre tendendo a deixar o nosso corpo em equilíbrio, tá? Se eu tenho um desbalanço do tônus vestibular, então, por exemplo, eu tenho uma lesão que está afetando, né, o meu sistema vestibular do lado direito, eu vou ter um tônus reduzido desse lado, um tônus, em teoria, né, normal, mas que vai estar aumentado em relação a esse lado, do lado esquerdo, né? Então, o que acontece? Basicamente, tudo vai ser empurrado para o lado ruim, né? A gente vai ter esse desbalanço do tônus, sendo que o corpo vai acabar tendendo a fazer essa mudança da direção para o lado ruim, tá? Então, quando eu faço as manobras de equilíbrio, o paciente vai tender a cair para o lado ruim. Quando eu vou fazer a avaliação de reflexos vestibulares, vai estar alterado do lado ruim. Mas na questão da movimentação do olhar, o que acontece? O olhar, ele, né, vai ser empurrado para o lado ruim, só que a gente tem uma correção das vias cerebrais que fazem com que a gente tente corrigir isso com sácares, que vão bater, então, para o lado bom. Então, empurra para o lado ruim, corrige para o lado bom, tá? Por isso que a fase rápida do nistagmo é para o lado bom.
O nistagmo central, então, as características dele é um nistagmo que pode reverter de direção, ele pode ser multidirecional e ele não é suprimido pela fixação do olhar. Então, vamos tentar treinar tudo isso aí que a gente conversou, vendo alguns vídeos aqui na prática, tá? Vamos avaliar aqui o nistagmozinho desse paciente. A gente vai começar a ver aqui na posição primária do olhar, a gente observa já que ele tem o nistagmozinho que está tendendo a bater aqui para a direita. Quando ele olha para a direita, a gente vê que aumenta, né, esse nistagmo. Às vezes, no paciente com olho escuro, é sempre interessante olhar as veias aqui, né? E quando ele olha, então, para a esquerda, esse nistagmo continua, mas batendo para a direita, né? Então, esse é um nistagmo bem com características de periférico, ele é um nistagmo que ele é unidirecional, né? Quando olha para o lado direito, ele piora, quando olha para o lado esquerdo, ele continua batendo para o lado direito, mas ele é melhor. Nesse caso desse paciente, então, pensando no nistagmo que bate para a direita, a orelha afetada, então, seria, né, o sistema vestibular afetado seria a esquerda, tá? E aqui, um outro nistagmo, né? Então, aqui a gente vê um nistagmo tem inicialmente uma fase rápida para a direita, o paciente está olhando para a esquerda, posição primária, não vejo nada. Quando o paciente olha, então, para o outro lado, para a esquerda, a gente vê que muda de direção, ele passa a bater aqui para a esquerda, né? Então, um nistagmo que mudou sua direção, nistagmo com características centrais, tá? E eu tinha comentado daquela manobra que a gente pode fazer para evocação de nistagmo. Então, quando eu estou avaliando um paciente, né, que tem uma queixa de uma vertigem bem caracterizada, estou pensando aí, de repente, no quadro periférico, já vejo que esse quadro é meio subagudo, talvez não tão ali na fase aguda, faço a avaliação inicial, o nistagmo não foi evocado ali pela movimentação, eu posso fazer essa manobra, que é a manobra de head shaking, então é uma manobra para a gente tentar sensibilizar a pesquisa de nistagmo, tá? Então, inicialmente, o paciente vai estar com o olho fechado, eu faço 20 movimentos, até aí vigorosos, vamos falar assim, com a cabeça do paciente, depois peço para o paciente abrir e avalio se ele tem a presença de nistagmo, né? Então, aqui seria como é feita a manobra. 20 repetições, olho fechado, paro e observo. Mesma coisa, o nistagmo, se for periférico, vai ter as características de periférico, se evocar um nistagmo central, vai ter as características de um nistagmo central. E quando a gente falou também das avaliações de nistagmo, a gente comentou de manobras posicionais para avaliação de nistagmo, né? Então, a gente tem duas manobras principais. Elas são indicadas principalmente quando o paciente tem uma queixa de uma vertigem, geralmente episódica, mas tem esse componente posicional. Nesse caso, a gente tem que fazer as manobras posicionais, a gente não pode deixar passar isso, tá? As principais manobras posicionais são as manobras de Dix-Alpine, que é a Supine Roll Test, a gente vai comentar delas também um pouquinho mais ao longo aí da aula. Bom, então, falamos aí da avaliação de nistagmos. Agora, o outro componente, né, então, para avaliação de um paciente com queixa de uma síndrome vestibular, né, a gente tem que avaliar a parte da motricidade ocular, tá? E a motricidade ocular, ela vai ter, então, também a avaliação de 3 pontos principais aqui, que seria o reflexo vestibulo-ocular, avaliação do desalinhamento de olhar vertical, e também a gente vai avaliar se o paciente tem alterações de sacadas, tá? O reflexo vestibulo-ocular, ele é alterado em vestibulopatias periféricas, tá? Já se a gente tem desalinhamento do olhar vertical, isso é sugestivo de causa central, e alterações nas sacadas também, presença de assimetrias, elas remetem geralmente a causas centrais, tá? Então, falando da avaliação do reflexo vestibulo-ocular, então o reflexo vestibulo-ocular, ele é um reflexo que permite aí a gente andar e não ter a visão desfocada, correr e não ter a visão desfocada, né? Ela é uma ligação do oitavo, né, o nervo vestibulo-coclear,
com os núcleos do reto medial ipsilateral e o reto lateral contralateral, e eles que fazem com que quando a gente movimente a nossa cabeça, nossos olhos mudem de direção junto e a gente não perca aí fixação do olhar, né? E a gente vai avaliar esse reflexo fazendo a manobra que a gente chama de Head Impulse Test, né? Então, a gente segura a cabeça do paciente, a gente tende a fazer uma leve movimentação e a gente faz uma mudança brusca, mais ou menos de 15 graus aí, com a cabeça do paciente. Essa é importante, né? A técnica da pesquisa desse reflexo, a gente vai conversar bastante disso, porque o ideal, né? Então, é não fazer assim, é fazer uma movimentação de realmente aproximadamente 15 graus, não precisa fazer uma movimentação tão longa, precisa pedir para o paciente ficar fixando no examinador, né? Geralmente a gente pede para fixar no nosso nariz. Então, o paciente também precisa estar colaborando aí. É importante fazer essa movimentaçãozinha inicial só para tentar soltar um pouco do pescoço do paciente. Se o paciente trava muito o pescoço, isso atrapalha um pouco também, tá? E essa virada rápida, né? Não pode ser uma coisa lenta, é uma virada rápida. A gente vai mostrar um vídeo aqui. E quando a gente tem um reflexo alterado, na verdade, então, o normal, né? Quando eu viro e peço para o paciente ficar olhando fixo naquele ponto, né? Essa fixação, ela acontece de uma forma bem espontânea, assim, sem nenhuma correção. E quando eu tenho alteração, o paciente vira a cabeça e ele vai fazer uma correção posterior, né? Então, vamos entender aqui. Aqui é a pesquisa do reflexo só, essa é uma paciente normal, então, como seria um reflexo normal? Eu faço essa movimentação rápida. É importante o paciente não prever para que lado eu vou fazer, então essas mudanças têm que ser bem aleatórias. Vou repetir aqui, tá? Só às vezes essa movimentação 15 graus. E ó como é o normal. É importante a gente ver o normal, tá? O paciente está fixado, o olho vira junto de uma forma só, né? Não tem, esse movimento não é quebrado, vamos falar assim. E aqui, vamos observar aqui, ó. Vocês verem que o paciente ele faz uma correção, não é, ó, para cá normal, para cá, vamos lá. Ó, quando a gente vira para a esquerda, tá bem anormal. Vamos olhar de novo aqui. Virei para a esquerda, você vê que ele vai e depois corrige. Aqui normal, aqui de novo. Ó, faz essa sacadinha de correção, tá? Então, essa é a avaliação do reflexo vestibulo-ocular. Outra parte, então, que a gente precisa avaliar, o alinhamento, ou, né, a pesquisa do desalinhamento do olhar vertical. Isso é feito através do teste, o cover test, ou a gente faz a pesquisa do desvio skill, que a gente chama, que é esse desalinhamento através do cover test. Então, também, quando a gente tem fixação do olhar, a gente tem uma correção central para a gente manter alinhado os olhos. E quando a gente faz essa cobertura alternada em pacientes que têm lesão central, a gente pode ter essa alteração com um movimento que a gente pode falar que o olho acaba ficando hipo ou hipertrófico, né? Hipertrófico, ele estaria para cima e ele corrige para baixo, e o hipotrófico é quando ele está para baixo, corrige para cima, tá? Então, aqui só uma pesquisa normal do cover test. A gente vai fazer essa cobertura alternada, por alguns segundos, pede para o paciente deixar aberto, vai fazendo essa cobertura alternada. E aqui vamos lá ver esse paciente aqui, aquela paciente normal, esse paciente, ó, observa o olho, corrigiu para cima. Corrigiu para cima. Corrigiu, tá? Então, esse é um paciente que tem um desvio skill, ele tem um desalinhamento do olhar vertical, isso é sugestivo de uma lesão central, tá? E, então, falamos aí da avaliação da motricidade ocular e vamos para o último passo que é importante a gente avaliar nos nossos pacientes com queixas de vertigem, que é a avaliação do equilíbrio. Do equilíbrio, então, a gente vai avaliar o equilíbrio estático
E o equilíbrio dinâmico, a avaliação da marcha desse paciente, ver se durante a marcha ele está tendo tendência de queda para algum lugar, se ele não tem uma ataxia de marcha, se ele não tem base alargada, e o equilíbrio estático, tá? Que a gente vai falar aqui os principais testes relacionados. Importante lembrar que o equilíbrio, ele depende do sistema vestibular, aproximadamente 30%, aproximadamente 20%, do sistema proprioceptivo, que é o principal, aproximadamente 70%, e do sistema visual, aproximadamente 10%, mas ele é uma composição desses três sistemas, tá? A avaliação do equilíbrio estático, a principal manobra que a gente vai avaliar é a manobra de Romberg, tá? Então, a manobra de Romberg é uma manobra que a gente pede para o paciente ficar com os pés juntos, não precisa ser extremamente colado, tá? Eles podem ter, às vezes tem até vozinho que tem um pouco de dificuldade ali, então, às vezes quando, assim, não precisa ser extremamente colado, uma distância mais curta ali entre um pé e outro. E aí a gente pede para o paciente inicialmente ficar assim, e aí pede para ele fechar os olhos, né? Quando a gente fecha os olhos, a gente tira aquele componente da visão, né? E aí a gente vai ter principalmente o sistema proprioceptivo e o sistema vestibular agindo, tá? O Romberg verdadeiro, vamos falar assim, ele é o Romberg que ele vai avaliar principalmente pacientes com alterações do sistema proprioceptivo. E ele é classicamente um Romberg em que quando o paciente fecha o olho, o paciente tem tendências de quedas mais aleatórias. Ele vai cair de uma forma errática para vários lados. Ele não tende sempre a cair para o mesmo lado. Pode ter também aquela dança dos tendões, algumas outras alterações que falam a favor de lesões, né, do nosso sistema proprioceptivo. Já quando a gente tem alterações vestibulares, o que acontece? A gente fala que a gente tem um Romberg vestibular, que o paciente sempre vai ter tendência de queda para o mesmo lado. Aquilo que a gente já conversou das alterações do tono vestibular, e aí o paciente ele vai cair para o lado afetado, porque está sendo empurrado para aquele lado, porque um tono está desbalanceado, o lado bom empurra para o lado ruim, tá? Então, a manobra de Romberg, quando a gente faz ela várias vezes, o paciente sempre cai pro mesmo lado, ele é chamado de Romberg vestibular. Às vezes a gente pode sensibilizar o exame pedindo para o paciente colocar um pé na frente do outro. A avaliação do equilíbrio, ela não é assim ideal, a sensibilidade dela não é muito boa. Às vezes um paciente com queixa vestibular pode ter sim um Romberg normal. O ideal dos mundos seria a gente sensibilizar ainda mais a pesquisa disso. Num caso em que a gente está pensando uma lesão vestibular, às vezes colocando o paciente sobre uma espuma, porque aí a gente vai perder esse componente da propriocepção. E aí sim, o sistema vestibular se torna muito mais importante. Mas é difícil a gente ter isso no PS, né? E algumas outras manobras, a manobra de Fukuda, né, o marcha de Fukuda, ela é bem descrita, mas ela cai um pouquinho em desuso. Ela consiste, né, no paciente ficar de olhos fechados, fazendo uma marcha por 30 segundos. Ela vai ser positiva quando o paciente vira para um lado ou para o outro mais de 45 graus. E aí também, mesma coisa, o paciente vai virar para o lado que está ruim, né? E uma outra manobra também para equilíbrio seria a manobra de Barani, que a gente pede, na verdade, para o paciente ficar fazendo o movimento com as mãos junto com o examinador, e aí também o paciente tende a ter uma movimentação ali dos braços também. Mas o principal seria o Romberg. Então, conversamos aí um pouquinho da semiologia do exame físico do paciente com vertigem. Eu trouxe alguns casinhos práticos para a gente tentar avaliar tudo isso. Um dia tranquilo na porta, só que a otorrino já foi embora e a neuro do PS hoje faltou. Deu a louca na neuro, os chefes nos conversaram, faltou, não tem ninguém da neuro lá, tá só o pessoal da clínica, os R1 vão lá atender o paciente na porta, só 3 pacientes esperando. Chama o primeiro paciente, CD João. CD João, 50 anos, vem com uma queixa de tontura, tá? A gente começa a tirar a história do CD João, então ele fala que há 2 dias ele começou com um quadro de tontura associado a desequilíbrio, náuseas e vômitos.
uma sensação das coisas estarem rodando como se ele estivesse bêbado. A gente vai aqui para o nosso algoritmo, né? Então, CD João, ele tem uma queixa de vertigem, ele falou essa sensação de estar bêbado, das coisas estarem rodando, e ele cai aqui nesse episódio único prolongado, né? É a primeira vez que ele tem a duração há 2 dias, está mantendo essa queixa de maneira constante aí ao longo desses 2 dias, tá? O que a gente precisa fazer nesse caso? Então, pacientes com síndrome vestibulares agudas, episódio único prolongado, a gente vai precisar aplicar o RINTS nesse paciente, tá? E o que é o RINTS? O RINTS nada mais é do que fazer uma avaliação objetiva com aqueles componentes que a gente já conversou, tá? Então, que a gente já explicou. Então, esse artigo, ele foi publicado na Stroke em 2009 e ele trouxe dados mostrando que essa avaliação direcionada com o RINTS, que nada mais é do que fazer o Head Impulse Test, a avaliação do Nistag e o teste do desvio skill, ele tem uma sensibilidade que é até, inclusive, maior do que a ressonância nesses casos de síndrome vestibular aguda nas primeiras horas, né? E ele acabou sendo muito importante, principalmente em locais em que a gente não tem acesso a exames de imagem como ressonância, porque, lembrar assim, gente, síndrome vestibular, tomografia é só para excluir bizarrice, exame de eleição é uma ressonância, né? E quantos pacientes de tontura, de novo, que a gente já conversou, quantos pacientes de tontura passam por ambientes de emergência, com queixas vestibulares agudas? Desfazer essa diferenciação acaba selecionando bem aí os pacientes que vão precisar internar e vão precisar de exame de imagem, e o que o RINTS demonstrou é que ele tem uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 96%. Então, acho que qualquer pessoa que trabalhe em um ambiente de pronto-socorro é obrigatório saber fazer RINTS, né? E, então, o que consiste o RINTS e o que eu preciso avaliar e o que eu espero do RINTS, né? Então, a gente vai fazer, igual já conversou, a avaliação do Head Impulse Test ou do reflexo vestibulocular, é que eu posso ter 2 vias. O Head Impulse Test pode estar normal ou ele pode estar alterado. Igual conversamos, Head Impulse Test alterado é periférico. Isso é importante. Head Impulse Test normal é central. Então, se o Head Impulse Test não vier a favor de... não vier alterado, eu vou estar pensando numa patologia central, tá? A avaliação do nistagmo. O nistagmo, então, pode ser unidirecional, vai ter um nistagmo que fala a favor de periférico, multidirecional, vai ser um nistagmo, então, que fala a favor de central. E a pesquisa do desvio skill, se presente. Ixi, aqui eu troquei, desculpa, viu? Opa! Aqui, se presente central, se ausente periférico. Aqui tá errado, tá, gente? Eu vou falar que um paciente tem uma alteração periférica se todos estiverem presentes. Então, um reflexo vestibulocular alterado, um nistagmo unidirecional e um desvio skill ausente. E eu vou falar de central se qualquer um tiver alterado, tá? Eu acho que aqui que é tão importante a gente aprender a técnica, saber aplicar o VOR ou o Head Impulse Test, porque essa pesquisa dele vai direcionar. Se está normal, eu vou internar esse paciente, né? Então, é importante a gente saber fazer esse teste. E aí, vamos, então, ver o exame físico do senhor CD João. Viram aí? Opa! Tinha uma para cá normal. Quando vira para a direita, tem a sacadezinha de correção. Vamos de novo, ó. Corrigiu. Virou para a esquerda, normal. Direita, sacade de correção. De novo, vamos lá. Direita, sacade de correção. Virou para a esquerda, normal. Direita, sacade de correção. Então, veio com um VOR positivo para direita. Fala a favor de periférico, alterado à direita. O que eu espero desse nistagmo desse paciente?
que ele vai ter uma fase rápida para o lado bom, para o lado esquerdo. Vamos ver como era o nistagmo do senhor CD João. Nistagmo na posição primária, eu já vejo que ele bate para a esquerda, olhou para a esquerda, aumentou a amplitude nesse nistagmo, batendo para a esquerda, voltou para a posição primária, olhou para a direita, ele diminui, mas olha aqui, continua batendo para a esquerda, tá? Então, fechou, paciente, né, com um nistagmo sugestivo periférico, um VOR presente, skill dele negativo. Diagnóstico do senhor CD João, uma neurite vestibular, não precisa internar o senhor CD João, vai para casa com antivertiginoso por 7 dias, né? Então, só lembrar, neurite vestibular é um dos principais diagnósticos, né, do paciente com episódio único prolongado de uma forma aguda, ela pode ser precedida e tem um histórico, principalmente ter antecedentes de quadros virais precedendo o quadro. Alguns autores aí advogam o uso de corticóide associado no tratamento, mas não é um consenso, a princípio, antivertiginoso. Muito importante que esse paciente não fique com um antivertiginoso ad eterno, diagnóstico de labirintite, que vai ficar usando aí, porque essas medicações também você vai estar alterando, você não corrige o tônus ruim, você, na verdade, você reduz o tônus vestibular do lado bom, né? Então, como espontaneamente o paciente vai melhorando e vai retornando o tônus vestibular, é um período de tratamento curto e único, né? E aí, só umas diquinhas aí também, que é para a gente lembrar, que os casos periféricos, eles costumam ser até mais sintomáticos, que os casos centrais. Eles costumam ter mais náusea, mais vômito, o paciente assusta mais inicialmente, tá? Mas eles também, a gente precisa avaliar, eles não têm outros sintomas de tronco, não tem nada, não tem outros sintomas comemorativos associados. E aí, vamos chamar então a nossa segunda paciente que está lá esperando. A gente chama a segunda paciente, é a dona CD Maria. CD Maria tem 50 anos e ela veio com uma queixa de tontura, justo hoje que a otorrino e a neuro não estão. E aí, como que é a queixa, então, da CD Maria? Ela fala que há 2 dias está com um quadro de uma tontura persistente, início súbito, sensação das coisas rodarem, e ela refere que ela também está vendo as coisas dobradas. Então, temos um sinal de alarme aqui para a CD Maria. Ela cai no mesmo fluxograma do CD João, mas aí a gente vai examinar dona CD Maria. E aí, olha aqui. No CD Maria vindo para a direita, nistagmo batendo para a direita. Dona CD Maria olha para a esquerda, nistagmo bate para a esquerda. Tem um ponto alterado no rins, obviamente eu vou continuar o rins, mas ela já tem indicação de ser internada e de fazer um exame de ressonância. Rins, alteração sugestiva central, solicitamos uma ressonância e dona CD Maria veio com um AVC de ponte. E aí, chamamos o nosso último paciente, que é a CD Maria 2. CD Maria 2 tem 50 anos, ela veio para o PS por uma queixa de tontura, tá? Mas, diferente dos nossos outros casos, CD Maria, ela refere que ela teve um episódio de queda recente, e depois desse episódio, ela passou a apresentar um episódio de uma tontura com duração aproximada de 40 segundos, com sensação das coisas estarem rodando. Ela fala que os episódios são evocados principalmente pela movimentação da cabeça. Então, se a gente for lá no nosso fluxograma, CD Maria 2, ela vem cair para cá, e ela tem uma vertigem recorrente que é posicional. Nesses casos, então a gente conversou lá quando a gente, né, daquelas manobras posicionais. Então aqui, CD Maria, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer hints, gente, porque ela não tem um episódio único prolongado. O VOR da CD Maria provavelmente vai estar normal. Se a gente for fazer hints, a gente vai internar ela à toa. A gente não precisa fazer hints nesse caso. O que a gente precisa fazer hints é no episódio único prolongado, tá?
Na sedemaria, então, a gente precisa fazer manobras posicionais. Ela tem um quadro de tontura recorrente relacionado com a movimentação da cabeça, e o exame neurológico dela é normal. E aí, vamos então conversar um pouco sobre o que são essas manobras posicionais. Então, essas manobras posicionais são principalmente para a gente tentar identificar nistagmos sugestivos do que a gente chama da vertigem posicional paroxística benigna, que nada mais é do que todo mundo tem otólitos, mas eu tenho uma figurinha aqui disso, deixa eu passar um pouquinho. Otólitos, tá? Que ficam nessa região do utrículo e do saco, e por, eventualmente, algum motivo, esses otólitos podem cair nos canais semicirculares. O principal dele cair é no canal posterior, eventualmente no canal horizontal. Anatomicamente, o canal anterior ele está para cima, não cai para cá, não cai para cima esses otólitos, né? A VPPB de canal anterior, ela só é descrita quando eu tento fazer manobra de posicionamento, o paciente acaba, e por algum erro, acaba caindo aqui, né? Mas então, essas manobras posicionais vão ser principalmente para a gente tentar identificar a VPPB. Vamos lá, então, voltar no que são essas manobras posicionais. A principal manobra que a gente tem que saber é a manobra de Dix-Hallpike. Então, vou mostrar aqui o vídeo como ele é feito. A gente vai vir com o paciente de uma forma até rápida, com a cabeça para trás. Essa cabeça precisa estar virada 45 graus para o lado que a gente está examinando, né? Então, aqui a gente começou pelo lado esquerdo, a gente vai deixar o paciente nessa posição e vai ficar olhando para ver se se aparece algum nistagmo. Vamos fazer agora para o outro lado, mesma coisa, o paciente volta na posição. Essa vinda dele aqui para trás não pode ser lenta, tem que ser relativamente rápida, por isso que a gente precisa explicar tudo para o paciente como vai fazer. Roda a cabeça 45 graus, a uma inclinação de 30 graus, deixa nessa posição. A gente precisa esperar pelo menos uns 40 segundos, pelo menos, na posição, porque o nistagmo, ele costuma ter uma latência para aparecer. Então, essa é como é feito semiologicamente a manobra de Dix-Hallpike, tá? E quando a gente tem uma VPPB do canal posterior, a gente vai ter um nistagmo típico, tá? Que ele é um nistagmo que ele vai ter um período de latência para aparecer. Então, faça uma manobra, espera um pouco aí que ele começa a aparecer. Ele é um nistagmo que ele é caracterizado por um componente vertical para cima e rotatório para baixo. Ele é um nistagmo que a gente fala que ele é torsional em downbeat. Ele tem a característica de ser crescente e decrescente, então ele aumenta de intensidade e depois reduz. Ele tem uma curta duração, tem fatigabilidade e apenas um lado é afetado. Então, vamos lá ver o vídeo da nossa sedemaria. A gente fez um Dix-Hallpike nela, vamos ver o que veio. Vamos lá, fez a manobra, um período de latência, comecei a ver um nistagmo torsional, ó, vertical para cima com esse componente rotatório para baixo, veio, melhorou, tá? Aqui em câmera lenta de novo, a gente vai ver de novo esse nistagmo, então, ó, começou leve, ó, o componente vertical torsional, tá? Aumentou de intensidade e foi reduzindo, tá? Então, esse é um nistagmo típico quando a manobra é positiva para a VPPB do canal posterior, tá? Então, nossa paciente, sedemaria 2, foi diagnosticada com VPPB do canal posterior. A gente tem que lembrar que o VPPB é a causa mais comum de vertigem. Ela é mais comum em mulheres, principalmente no pós-menopausa, tá? Então, ela tem esse aumento de incidência com a idade. Ela pode ter um fator desencadeante, no nosso caso clínico, né? Um paciente que tinha
esse episódio de queda, pode ser trauma, pode ser posicionamento cirúrgico, pode ser pós-neurite vestibular, mas a principal é ser mesmo idiopática, tá? E é assim, gente, veio um paciente com queixa de uma vertigem episódica, posicional, obrigatório fazer manobra. Acho que é quase uma questão de saúde pública a gente tirar esses diagnósticos de labirintite dos pacientes. Labirintite é um diagnóstico raro e que é o diagnóstico mais raro que todo mundo tem, né? Aquela coisa que... E às vezes essas vozinhas, se vão para casa, elas caem, elas voltam com fratura de fêmur, é uma manobra de posicionamento. Se o pé está muito, muito caído, não tem como fazer, encaminha para voltar no outro dia, ir no otorrino, porque é uma causa que, na verdade, ela tem um tratamento com manobra de posicionamento, que é o que a gente vai fazer para a dona Maria agora, CD Maria, né? Então, só explicando de novo da FPPB, um pouquinho que eu já acabei antecipando, da fisiopatologia e da doença, e a gente pode fazer a manobra de posicionamento para correção desses otólitos, a gente consegue fazer um reposicionamento disso, tá? E o paciente melhora. Então, como que a gente faz a manobra de posicionamento? Basicamente, a gente vai deixar o paciente na posição que a gente já fez, o DICS, né? Mesma coisa. A gente começa pelo lado afetado, tá? Então, a gente identificou o lado direito, começa pelo lado direito. Aqui, ele foi mais rápido, mas a gente tem que segurar nessa posição pelo menos 1 minuto. Vai para o outro lado direto, aí depois a gente vai deixar a cabeça para baixo. A gente tem que orientar também o paciente tudo isso. E agora na posição sentada, é importante deixar na posição sentada mais 1 minuto. Então, todas as posições, 1 minuto. Começo do lado afetado, rodando a 45 graus, passo para o outro lado, depois faço quase que, né, esse 90 graus para baixo, o paciente olhando mesmo para baixo e depois sento, né? Então, essa é a manobra de posicionamento. E, igual a gente falou, né, a VPPB mais comum é a do canal posterior, mas a gente tem também 10% dos casos VPPB do canal horizontal, tá? A VPPB do canal horizontal, a gente vai desconfiar dele quando a clínica do paciente é bem sugestiva para a VPPB, mas o paciente na manobra não apresenta aquele nistagmo típico que a gente conversou, ele vai apresentar um nistagmo puramente horizontal ou vai ser negativo, né? E se a gente tem a suspeita, a gente precisa então fazer uma outra manobra, que é a supine roll test, tá? O nistagmo da VPPB, ele é um nistagmo que ele é horizontal e ele pode ter 2 características. Ele pode ser o que a gente chama de geotrópico ou apogeotrópico. Ele pode bater para baixo ou bater para cima. Essa questão, ela vai depender de onde os otólitos estão no canal, se eles estão, se é uma cupulolitíase, que a gente chama, ou uma canalolitíase, tá? Mas o que a gente precisa saber é que é um nistagmo que bate para os 2 lados, e o lado afetado vai ser aquele que o nistagmo é mais evidente. Então, o que é essa manobra do supine roll test? Eu vou fazer o paciente com uma VPPB, um quadro de VPPB que não veio com um Dix-Halpai positivo, prossigo com essa manobra, tá? Então, ela é até mais simples aí, tecnicamente, porque eu não preciso fazer essa inclinação a 30 graus do paciente. Ele na cama mesmo, eu vou virar para um lado, avalio o nistagmo, volto para a posição primária, aguardo e viro para o outro lado. E aí, o que a gente vê quando o paciente tem um nistagmo típico da VPPB do canal horizontal? Então, vamos olhar aqui que a gente vê nessa senhorinha. A gente vê que ela tem um nistagmo horizontal batendo para baixo, então geotrópico, nistagmo leve. Melhorou. Vamos virar para o outro lado. Ó, de novo um nistagmozinho.
A gente vira para o outro lado. Deixa na posição primária, né? Vira para o outro lado. O nistagmo continua com essa característica geotrópica, baixo para baixo, e ele aumentou de intensidade em relação ao outro lado. Então, esse é o lado afetado. Também é fatigável, você vê que ele não dura muito, tá? Ó, nistagmo batendo de novo para baixo, a maior intensidade. E a gente pode, eventualmente, fazer as manobras posicionais e a gente vê um nistagmo que ele é diferente de todas as características que a gente falou, né? Um nistagmo que não é típico de DPPB. Assim que faz a posição, o paciente já evoca o nistagmo, ele tem pouco ou nenhuma latência, direções variáveis, não tem essa fatigabilidade. Esse é um nistagmo posicional central, e aí os locais mais acometidos, cerebelo, tronco e quarto ventrículo, tá? Acho que era isso que eu tinha para conversar principal. Algumas mensagens para levar para casa, né? Que a anamnese e o exame físico são fundamentais. A gente precisa conhecer o RINDS e saber em que pacientes aplicar o RINDS. E, pelo amor de Deus, gente, vamos parar de dar diagnóstico de labirintite para paciente com queixa de episódio de vertigem recorrente posicional. Acho que era isso aí que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, me mandem aqui. Maravilha, Lígia. Excelente revisão. A gente tem que parar de falar em labirintite, a gente também tem que parar de pedir tomo e Doppler de carótidas para síncope, né? Que também é uma outra mania universal. Quer dizer, se o neurologista, né, e o otorrino pedem desesperadamente para que as pessoas parem de transformar todo o quadro de vertigem em labirintite, né? O cardiologista também ele suplica para que os diagnósticos de síncope não sejam investigados de forma rotineira e sistemática, né, com Doppler de carótida e tomografia. Mas luta inglória, mas a gente vai continuar tentando aí, né, dia após dia aí. Queria parabenizar e abrir as perguntas aí para os neurologistas. Estamos com vários neurologistas aí acompanhando a aula. Queria ouvir comentários aí. A doutora Lariane mandou uma mensagem aqui no chat, dizendo que a aula foi incrível como sempre, parabéns pela aula, maravilhosa. Obrigada, Lá. E aí, pessoal, perguntas, questionamentos? Acho que nada. Qualquer coisa me avisa, gente. Estamos aqui para isso, aumentar a discussão, fazer uma coisa mais prática mesmo, para a gente revisar um pouquinho dessa parte da semiologia que eu acho importante. João Paulo, parabenizando você, Lígia, dizendo que a aula foi excelente, uma abordagem bem completa. Pessoal da clínica, dúvidas, perguntas? Bom, querida, a Marcele está dizendo maravilhosa a aula, chefe, mandando aí os parabéns para você. Obrigada, Má, obrigada, João. A Dara idem. Dara. Bom, se ninguém tem nenhum questionamento, lembrar que a aula vai ficar à disposição de todos, né? No nosso canal, a gente vai fazer o upload. Queria agradecer a Lígia e dizer que eu vou mandar para ela o certificado daqui a pouquinho. E é isso, daqui 15 dias a gente tem um novo encontro marcado aí na nossa reunião. Desejar uma excelente semana a todos aí e um grande beijo a todos. Lígia, dá um beijo aí pro pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigada, doutor Pedro. Valeu, gente. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.